para vocês que é um prazer imenso estar aqui, que é um momento muito especial para mim. Estou focando aqui que nós vamos falar sobre territórios comunitários da sociobiodiversidade, territórios quilombolas e a ancestralidade africana. Esse é um dos eixos do nosso diálogo. Então, essa relação entre os territórios quilombolas aqui, né, Brasil, nosso diálogo vai ter um eixo assim dialogando com a África. Essa primeira frase aqui que a gente já traz, né? Esse primeiro conceito de territórios comunitários da sociobiodiversidade, representando um pouco a nossa construção entre as instituições que estão aqui, e aí entre Plagesan, Ação Círculo, quero fazer aqui um destaque, né? Então, na institucionalidade que está aqui. E eu vou ler esse textinho que está aqui, que ele é muito importante, assim, para a gente compreender o que a gente vai conversar. O nosso diálogo percorrerá um caminho de encontro a significados e conceitos diversos. Pediremos licença, condução, um pedido de ajuda a um povo ancestral africano no e do Brasil, dos territórios comunitários da sociobiodiversidade, quilombolas das quebradeiras de Coco-Babaçu. Porque nos babaçuais existem vários territórios quilombolas. E lá, os quilombolas, as pessoas das comunidades dos territórios quilombolas são quebradeiras de Coco-Babaçu, secularmente. Finalizando essa frasezinha, então, ao acionar quebradeiras de coco para nos ajudar nesse diálogo, eu estou lendo aqui, ó, isso a partir de uma questão muito importante de um pacto secular entre a palmeira, o babaçu, a mulher quebradeira de coco e uma construção que, para mim, é o domínio ecológico, técnico e econômico de uma cadeia de valor. Vou, ao longo da nossa conversa, explicar um pouco isso. E isso, para mim, essa habilidade construída pela quebradeira de Coco-Babaçu, que é quilombola também, que é uma população tradicional e que tem ancestralidade, distingue muita coisa importante. Eu faço um destaque importante, olhando um pouco para a África, né? As migrações africanas, né, que têm significados imensos. Vou pontuar vocês identificando questões que vocês acham relevantes e me peçam para mim direcionar. Então, você vê que eu estou pontuando 4 grandes migrações do continente africano. Uma há 500 mil anos atrás, uma há 150 mil, uma há 40 mil e uma há 400 anos sem consentimento. Vamos, ao longo desse diálogo, conversar sobre, né, conhecimentos ancestrais africanos e as fusões com os povos ameríndios, os ancestrais indígenas americanos e, no caso do Brasil, por folhas, sementes, cerâmicas, cores, sons, outras coisas, cascas, temperos, pratos, danças, língua, tatuagens, tudo está no meio, mas eu vou focar em alguns desses. As quebradeiras de Coco-Babaçu, fazer vários trabalhos lá, lembrando a vocês, né, que os babaçuais são uma área imensa na transição do Cerrado com a Amazônia. Falam-se de 400 mil mulheres quebradeiras de coco, e eu diria que mais de 90% delas vivem vendendo 3 a 4, 5 quilos de amêndoa por dia. Não necessariamente todos os dias no ano. Vendendo a amêndoa a R$1 o quilo. Portanto, uma renda que varia entre R$3 e R$5 por dia. 5 a 10 filhos. E o que eu vou falar aqui, você veja que eu estou falando que os quilombolas do Brasil, as pessoas de origem africana que vivem nesse país há tantos séculos, são quebradeiras de Coco-Babaçu, e não só. E essa é uma qualidade muito maluca, muito importante. Aqui eu vou parar um pouquinho, ó, e vou contar a história de uma quebradeira, a Dona Francisca, bisneta de quebradeira de coco. Ela já era quebradeira de coco no Maranhão e migrou para o Bico do Papagaio. E aí tem uma historinha. E nessa história ela conta algumas questões fantásticas. Eu peço a todos que olhem essa imagem
Quilombo dos Dembros. Então, você vê, tem essa informação, Quilombo dos Dembros, um nome, e tem uma paisagem. Pergunto a vocês, aonde vocês acham que é esse quilombo? Em que bioma e uma qualidadezinha do bioma, se possível? É uma perguntinha para depois vocês me responderem. Vamos ver se acertamos. África e Brasil, o Congo, a grande bacia do Congo, né? Fantástica bacia do Congo. A Guiné, a África. E aqui eu fui para Tapes, Quilombo, Chácara da Cruz, Tapes RS. Uma outra imagem do Quilombo. Aqui tem um quadro do nosso grande passivo social relacionado aos quilombos, né? Você vê que na Fundação Palmares temos 2.805 quilombos, e até hoje só 18 titulados, com algumas dúvidas aí. E segundo consta, está tudo travado numa das gavetas do STF, dos 11 juízes lá. Aqui eu estou mostrando os mesmos passivos, informações irrelevantes, julgo eu, em relação ao Rio Grande do Sul. Uma imagem do PAN, Lagoas do Sul, né? E os quilombos localizadinhos ali. Aqui uma imagem dos quilombos dentro do INCRA, que já tem a área definida, que a gente pode olhar a área. Tipo, a área do Quilombo dos Alpes em Porto Alegre, outra imagem. Morro Alto, outra imagem do Morro Alto. Então, aqui tem várias imagens de quilombos. Aqui um olhar dos quilombos no Brasil, mostrando diversos quilombos, diversas populações quilombolas, mas que também são outra coisa. São morroquianos, são seringueiros, são castanheiros, são pescadores de mangue, são fundo e fecho de pasto, são geraizeiros, são agrofloresteiros do Vale do Ribeira. Aqui eu entro mostrando alguns quilombolas em alguns lugares do Brasil. Essa é uma mulher quilombola de um quilombo, fundo e fecho de pasto, certo? Na caatinga do semiárido. Antes fazendo uma coisa, aqui fazendo farinha. Uma imagem dos morroquianos, uma imagem dos pescadores de terra e mar do Amapá, um quilombo lá, ali está a área dele. Outros. E aqui, ó, eu começo num segundo eixo de análise. Até agora, o meu eixo tentou vincular os quilombos, os quilombolas, mostrando as informações do passivo social dentro do Estado brasileiro, Brasil e Rio Grande do Sul, mostrando conexões dos territórios quilombolas com açaí, com baru, com peixe, com, por exemplo, baunilha no Cerrado, coletada por quilombolas. Agora eu entro num segundo eixo, volto ao primeiro eixo que eu comentei, nos conectando com a África de novo, e mostro aqui uma estrutura das línguas faladas no Brasil dos povos ameríndios. Alguns falam que são 154 línguas, outros que é 190, 200. O IBGE registra 315, 9 grupos isolados. Aqui eu vou distinguir tronco linguístico, família linguística e língua falada. Estou escrevendo algumas palavras aqui, bantus, nagôs, reges. Outras palavras tipo umbundos, quilombo, escrito desse formato, como origem do quilombo, tentando fazer conexão com as línguas faladas aonde? Na África. Trabalhos arqueológicos no Quilombo dos Palmares, incluindo estudos em cerâmicas, indicam diversas origens étnicas. Conseguem ver o último parágrafo aqui? 200 línguas africanas desaguadas no Brasil. É um termo usado por esse autor, que afirma que nos séculos dos 5 milhões de africanos que aqui vieram, ou foram trazidos, né? Haviam 200 línguas presentes, ou talvez 300. Onde estão elas? De mais de 2.000 línguas faladas no continente africano e 8.000 dialetos. Olha esse parágrafo último aqui, ó. Em formas ou fragmentos identificados por léxicos da gramática, fragmentos da gramática, né, pedaços, sílabas, sei lá, distanciam-se da língua africana de origem.
essa frase, para mim, me permite imaginar como seria vir como escravo, né? E ser dispersado de sua família, de sua etnia, de sua língua, para vários lugares do Brasil, como manter a língua. Olha o que o autor diz aqui. Notas citam no Cafundó, referência a um lugar de Minas Gerais, no Brasil, encontraram fragmentos de 160 léxicos gramaticais entre as pessoas das comunidades, com a presença de 15 verbos e 2 advérbios. E fico imaginando como seria uma comunidade que perdeu talvez a maior parte da sua língua, né, depois de séculos, e fica ali com 15 verbos e 2 advérbios. Esse autor já começa a falar em 3, não necessariamente troncos, mas regiões linguísticas africanas, que eu acho que essa é talvez uma linha de observação, de reflexão, de análise muito relevante. Eu acho que tem um ponto aqui que a gente pode dar uma aprofundada, que são a classificação que o Fonson Potman tem usado para denominar o que seriam e quais seriam os povos tradicionais de matriz africana que nós elencamos, porque certo. É uma das questões que são, é uma das controvérsias, eu vou dizer assim. Nós identificamos que dessas línguas, onde elas foram guardadas, foi a sua primeira pergunta, nós temos denominado as unidades territoriais tradicionais desses povos. E aí, que tem várias denominações no Brasil, né, essa unidade. Essa unidade pode ser chamada de terreiro, barracão, casa. E nós identificamos as bantus, o Quimbundo e o Kikongo, o Evefon e o Yorubá. E o ponto riscado, né? Um outro tipo de linguagem que na maioria das vezes não é identificado nessas línguas. Então, nós temos classificado povos bantu, aqueles que têm, que são os que falam Quimbundo e Kikongo, o ponto riscado e outras formas, como a questão das ervas e o georreferenciamento, que nem tem no Rio Grande do Sul, que as pessoas se chamam de Cambinda, né, que é um território em África, bantu também identificado. O Evefon, está na raiz do batuque, né? Isso. O Evefon, que aqui no Brasil foi determinado de Jeje, tem o Jeje Marie, Jeje Savalu, né? Jeje Nagô, como também tem no sul. E os Yorubás, né? E a gente tem usado tanto a língua quanto o georreferenciamento, já que no sul, essas unidades, apesar de ser Cambinda, Jeje Nagô, Queito, eles falam todos Yorubá, né? Perderam a língua originária. Na nossa tribo, por exemplo, na minha unidade territorial tradicional, a gente fala Quimbundo e Kikongo, e bem isso, misturado e com corruptelas, né? Mas a gente tem mantido. Então, acredito que esse é um ponto que a gente poderia, que é importante na nossa classificação, quando a gente vai identificar e se autodeclarar. Vou tentar dar uma contextualizada, né? Nós estamos nessa caminhada junto ao Fórum de Segurança Alimentar Tradicional dos Povos Tradicionais de Matriz Africana, tentando identificar possibilidades de indicadores para monitorar a soberania e segurança alimentar e nutricional dos Potmans, e nos deparando com diversos desafios, entre eles saber que bases de dados existem que disponibilizam dados sobre a temática, não existindo indicadores diretos, que indicadores indiretos poderiam contribuir para dar esse panorama, e para que a gente possa também tentar dimensionar qual é o esforço que vai se tentar fazer, um monitoramento de todo o território brasileiro, monitoramento de capitais, monitoramento, para que a gente tenha assim, um pouco dessa noção de como construir os indicadores que possam ser acompanhados ao longo do tempo, ou esses dados, esses indicadores deverão ser tomados a partir das realidades e de fontes primárias, né? Então, um pouco a gente está tateando neste universo
E por isso, né, então queríamos entender um pouco como está sendo a trajetória da plagiação, o que a plagiação está colocando, e disso quanto que a gente pode estar trazendo para essa caminhada dos indicadores aqui do Soberania e Segurança Alimentar Nutricional. Eu gostei, e eu queria saber mais, é da história da senhora quilombola que você começou a escrever, e eu não consegui ler, eu fiquei curiosa. Então tá bom. Eu vou começar por aqui até, Gabriela, já que eu puxei aqui, ó. Quer dizer, na verdade, veja bem, ó, acho eu que nesse universo, e talvez até no momento atual, né, onde indicadores emergem por várias frentes e ângulos, né, e o mercado, inclusive, está querendo muito indicador, né, através das economias eco, bio e outras coisas, né. Mas aqui eu acho que tem uma questão muito relevante, ó, que nos ajuda. Lembra que eu falei para vocês e até perguntei, isso aqui são imagens, e esses polígonos todos, eles são municípios onde tem uma mesma planta, não necessariamente a mesma espécie. E você veja que ele tem uma concentração no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná segue, daí ele vem pelo litoral todo, transita pela Mata Atlântica, entra no Cerrado, entra na Caatinga e migra para dentro da Amazônia. Que planta seria essa? Para mim tem um foco, assim, ó, vamos dizer assim, ó. Se eu olhar para bancos de dados secundários, eu diria que uma coisa muito relevante para isso que tu provocaste é olhar dentro dos dados do IBGE os dados de produção do extrativismo, que tem outros nomezinhos lá, e que tem no censo agropecuário, e também tem um monitoramento anual do IBGE, mas produtos do extrativismo, certo? Se a gente olhar assim e juntar lá, tem mais ou menos 70 produtos. Entre eles, o quê? Castanha do Pará, caju, falando de Amazônia, por exemplo. Tem, na verdade, baru, pequi, do Cerrado. Na Caatinga tem umbu, que são do extrativismo e, em princípio, são ancestrais. Ou seja, já estavam aqui antes de 500 anos. Esse dado do IBGE, quando a gente joga ele, georreferencia onde ele está, nos permite ir conduzindo uma reflexão, por exemplo, né? E geolocalizando a dispersão, as rotas, os caminhos, as trilhas de várias populações tradicionais. É uma porta de entrada por banco de dados oficiais. Eu acho que a pesquisa direta, objetiva, em quantificar os hábitos alimentares de populações tradicionais e ver o que elas comem, nos conduz e linka com esse dado macro secundário do IBGE. Não sei se isso ajuda, Gabriela, se tem mais coisa, me provoque. Sim, Evaristo, seria essas entradas, né, de possibilidades para conseguir delimitar o que seria a soberania e segurança alimentar adicional dos POTMAs. Né? Mas aí tem uma questão, que é uma questão primordial. Essas portas, eu achei super interessante, a porta de entrada do tipo de alimento que a gente encontra hoje para poder se encontrar com esses produtos que são anteriores ao processo de escravidão. A língua e os princípios civilizatórios que se perderam nesses locais. Aí tem uma questão que eu acho que eu nem vou abrir tanto essa conversa, eu trouxe elementos linguísticos aqui para posicionar e conectá-lo principalmente com o nosso foco central, que são os indicadores da sociobio, que nós estamos montando, construindo. A língua, os troncos, as línguas, os troncos linguísticos, as famílias linguísticas, as línguas, usando a estrutura de análise, de pesquisa e de sistematização no Brasil, né? Mas a conectar esses 70 produtos, por exemplo, que eu estou falando do extrativismo, eu acho que tem alguns deles que são indígenas, são ameríndios, são ancestrais, são de 2, 3, 4, 5, 6, 8 mil anos, e eles formam territórios no Brasil, e um território que hoje cada vez mais se evidencia que são florestas plantadas, antropizadas, numa outra lógica, certo?
a distribuição da castanha do Pará, a distribuição da pupunha na Amazônia, a distribuição do açaí, a distribuição do baru, do pequi, do umbu na caatinga, do pinhão, da erva mate, do butiá, que é esse aqui que está no mapa. Aqui é o mapa dos butiazais, segundo o censo. Estamos analisando, estamos muito surpresos. Na verdade, eu digo assim, ó, a dispersão ou a manutenção desses 70 produtos ainda tem ali, logicamente, uma ancestralidade indígena ligada ao povo Guarani, aos Caigangue e todos os outros, mas tem algum desses produtos que podem revelar um sincretismo entre ancestralidade africana e ancestralidade ameríndia de forma incontestável. E aí, quando eu falo em butiá, eu falo em palmeira. Palmeira, eu estou falando numa planta que ela está na cultura quilombola, e está na cultura africana, e está na cultura religiosa, se liga ao Ogum, se liga a várias outras coisas, a pratos, a danças, etc. Então, o pressuposto é de que tem algumas dessas plantas que conectam, e no entorno da história dessas plantas a gente encontra, seja uma ferramenta em potencial para voltar. Mas, de novo, eu volto. Sistematizar o hábito alimentar, quantitativamente falando. Quantos quilos de alimento as pessoas comem nas comunidades, quanto por cento disso é que tipo de alimento, qual é uma outra porta de entrada que é muito forte, dinâmica, e ela é, ao mesmo tempo, resultado, produto e é ferramenta pedagógica. Não sei se isso ajuda. E aí a gente vai encontrando, é uma forma de encontrar, não somente pelas cerâmicas ou até pelo DNA. Estamos indo bem dessa forma para vocês, ou está bem ou não? Tá ok, perfeito. Boa tarde. Boa Oi, tarde. Alvorinha, Josi, tudo bem? Oi, parceira. Bem, essa palmeira é bem conhecida, né, para mim, para minha família, porque aqui, o quilombo aqui, durante muitos anos, teve extrativismo como o meio de vida deles, né? O censo agropecuário, ele pergunta, quando ele é realizado, pergunta para os agricultores, correto? Qual os produtos, e dali saiu essa informação. Então, no censo agropecuário, eu usei os 3 censos, 2017, 2006, 1996, e apareceram cerca de 380 municípios, mais ou menos isso, no Brasil. E apareceu todos aqueles municípios. Você viu que ali tem no Maranhão, tem no Tocantins, tem no Nordeste, não só em Minas Gerais, entra dentro da Bahia, tem no Ceará, e apareceu na Amazônia. A história de consumo e de uso nos permite ir conectando e recuperando palavras, frases, né, gramáticas, correto? Essa, para mim, é uma lógica muito relevante, e aí acho eu que a gente precisa entender, você vê, vindo para o Brasil, né? Porque o censo agropecuário, aí é uma investigação que temos que fazer, o censo agropecuário, ele registra dentro dos seus dados, quando alguém diz que, de alguma forma, há uma dinamização produtiva, ou seja, alguém vende. Então, não significa dizer que não tem butiá em Tapes, porque não aparece no censo. Mas o que está afirmando é que ninguém está usando para nada. Tipo, vender fibra, vender coco, vender qualquer coisa. Quando ele não circula na economia, mesmo no autoconsumo, o IBGE não registra. E vocês viram a tese que eu coloquei ali, né? Vou recuperar elas agora. A dona Francisca, vamos ler junto? É bisneta e bisavó de quebradeira de coco, ou talvez tataraneta de quebradeira, assim como provavelmente muitas outras mulheres do bico do papagaio, entre o Tocantins, Pará e Maranhão. São entre 6 e 7 gerações de uma parceria das mulheres quebradeiras com o ecossistema dos babaçoais. Registra-se que várias das mulheres quebradeiras de coco são quilombolas. Há vários quilombos dentro dos babaçuais. Então, entre 6 e 7 gerações de uma parceria das mulheres quebradeiras de coco com o ecossistema. Então, veja bem, o que eu estou querendo dizer aqui. As quebradeiras de coco conhecem o ecossistema dos babaçuais há 200, 300 anos, mas conhecem tudo.
E ao conhecer o ecossistema, elas têm um domínio, ó, que eu coloquei na frase, lhes garantindo o domínio tecnológico de como ajuntar, escolhendo, quebrar com paciência e determinação, hoje beneficiar e há muito tempo vender. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Ó? Em 2, 3 séculos, as quebradeiras entendem profundamente do ecossistema. Elas entendem profundamente a tecnologia de manejo do babaçu. E elas, desde os anos 50, são exímias vendedoras, porque nos anos 50 já o babaçu se tornou praticamente moeda. Eu estive no Bico do Papagaio, trabalhei na região onde a APATO, que é uma ONG, trabalha, tem 12 municípios. Destes 12 municípios, tem 12 sindicatos. Na época que eu estava lá, 11 sindicatos, a presidente era uma mulher quebradeira de coco babaçu. E o 12º não era a mulher presidente, mas a mulher quebradeira era a tesoureira. Então, você vê que o poder é total. E a minha hipótese é que esses 3 eixos, domínio completo da ecologia, da paisagem e do babaçu, e não é dominar a ecologia do babaçu, da palmeira, é o babaçu no seu todo. Domínio tecnológico completo de como quebrar coco e domínio do mercado já há mais de 50 anos. Houve a organização sindical, me digam, e ao longo da história, o homem não quebrava coco. O homem cuidava da lavoura, da roça e dos boi. Com o passar do tempo, lavoura, roça e boi passou a ser produto de alto consumo. E o babaçu se tornou grande commodity. Ele que dava dinheiro monetário. Pergunto a vocês, quando começou a organização sindical, quem é que tinha condições de ir para uma reunião? Pagar ônibus, pagar combustível, pagar lanche. No restante do texto fala, por exemplo, da migração da dona Francisca do Maranhão para o Bico do Papagaio, no Tocantins, que antes era Goiás. Fala que elas são exímias dominadoras das técnicas e do manejo também sempre esqueço essa outra palmeira, da macaúba, certo? E tem detalhes, assim, fantásticos sobre isso. E esse, para mim, é um eixo de significado muito forte. Onde tem um pontinho, tem um tipo de território vinculado a um tipo de população tradicional e vinculado a alguma planta. No Jalapão, no Tocantins, o território quilombola, Barra da Aroeira, de quebradeiras, aliás, de quilombolas, coletores de capim dourado. Conhece, né? Biojoias. Aqui, fundo e fecho de pasto. Aqui nos Calunga, por exemplo, tem uma história de coleta de baunilha no Cerrado. É uma planta nativa do Cerrado, é uma trepadeira, coisa mais fantástica. Chás, etc. Todos esses pontos aqui são territórios quilombolas, de novo, vinculados a uma planta ancestral, uma planta do ecossistema e a distintas populações tradicionais. E a história da Dona Francisca reforça isso. Aqui nós temos a situação dos quilombos, eu não sei se isso já é de domínio de vocês, mas de qualquer forma vamos reforçar. No Brasil, são 2.805 territórios quilombolas dentro da Fundação Palmares, identificados. Desses 2.800, 1.311 estão como processos abertos no INCRA, Banco de Dados do INCRA. Dos 1.311 do INCRA, processos abertos, está em andamento 284. Em 433 territórios quilombolas na base do INCRA, com área já georreferenciada. Portanto, dos 1.300 que estão abertos no INCRA, tem 433 andando, meio lento, bastante lento, mas andando. E 18 titulados, veja bem. Esses 433 territórios dá 2.581.000 hectares. Se você imagine os 2.805 nessa fase já finalizada, nós estamos falando talvez de 20 milhões de hectares, ou talvez até 40 ou 50 ou 80 milhões de hectares no Brasil. Professor, dentro desses dados, o senhor teria como identificar quais deles estão na Amazônia, especificamente? Sim, temos. Na verdade,
o trabalho da Plagesan que estamos fazendo hoje, e mesmo a retomada do OBSAN, com a coordenação da professora Gabriela, nós temos esse dado identificado em cada município do Brasil. Quantos territórios quilombola tem e em que fase está. Se está dentro da Fundação Palmares, se está no INCRA, em processo aberto, se está andando de algum nível. Você vê que aqui tem um território quilombola, no Mato Grosso, nos Morroquianos, que é numa zona de transição, um ecótono entre o Cerrado, Pantanal e Amazônia. Aqui você tem um território quilombola, certo? Ó, no estado de Rondônia, bem na divisa com a Bolívia, certo? Eu conheço a região, e esses quilombolas, Thaís, eles são seringueiros e castanheiros. Porque eu sou do mestrado de agroecologia da Universidade Estadual de Roraima. Então, a gente teve uma disciplina que teve justamente esse estudo sobre os seringais e tudo. Então, essa relação é bem interessante, assim, porque traz isso... Perfeito, é exatamente o que tu está falando, Thaís. Na especificidade, né? Não, perfeito. Você vê o que significa você olhar um território quilombola sabendo que eles são castanheiros, seringueiros, marisqueiros, pescadores de mar e de terra. Aqui, ó, são os mesmos dados para o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 136 territórios na Fundação Palmares, dados da Fundação Palmares. No INCRA entraram 97 dos 136. Em andamento dos 97, 19. E dos 19, tem 3 em titulação parcial, ó, Thaís. Quais? O Casca de Mostardas, em titulação parcial, a família Silva a família Silva de Porto Alegre, Rincão dos Martimianos de Restinga Seca, e tem somente 2 titulados, processo final. Chácara das Rosas, em Canoas, e Rincão dos Caixões, Jacuizinho. O INCRA, a própria Fundação Palmares, a FUNAI, são estruturas muito precárias em dados. As informações, a visibilidade das informações é um processo complicado. E não esqueçamos que eu, por exemplo, já tive a experiência de fazer relatório antropológico de áreas de quilombo, certo? No Mato Grosso do Sul. E até hoje o INCRA lançou edital para 280 trabalhos. Tem dos 2.800 na fila, porque é uma questão estrutural no Brasil. Tu imagina o impacto disso. Nós aqui em Roraima, por exemplo, a gente está sofrendo com a entrada devastadora do agronegócio. Então, tudo isso traz uma discussão para um outro lado que vai contra, né? Até uma questão de resistência mesmo, né? Pergunto a vocês essa imagem que eu estou mostrando, em que estado é? Em que bioma? E dentro do bioma... Não, perguntar um detalhe ecológico dentro do bioma daí já é demais, né? Alguém chuta? Alguém dá um chute? Olhem aonde é esse quilombo dos Dembros. Se localizem. África? Qual é o país que a capital é Luanda? Angola. Própria, ela. Olha aqui onde que fica esse quilombo dos Dembros. Acertei. Certo? Retomar um pouquinho o que tu está nos mostrando são chaves, né, possibilidades de identificar populações de matriz africana no rural, né? Então, uma pista seria... bom, uma é a base de dados da Fundação Palmares e do INCRA, outra seria a possibilidade de conectar a partir de produtos florestais não madeiráveis, de produtos associados à biodiversidade, as populações estão envolvidas. Tá. Aí, uma pergunta que fica dentro desse processo, né? Como que a gente mapearia, ou quais as sugestões, mapearia a condição de soberania e segurança alimentar nutricional dessas comunidades? A gente teria algum tipo de ferramenta que nos queria por esse caminho? Essa é uma questão. A outra, o que tu nos propõe, o que tu pensa de como encontrar povos tradicionais de matriz africana e a sua condição de soberania e segurança alimentar nutricional nos centros urbanos, né? Então, já que tu está nos
levando, né, para o rural, como que a gente faria isso dentro do urbano? Quer dizer, aprofundar o assunto dentro de SAM, para ter visibilidade mais palpável do hábito de consumo, quantitativamente falando. Mas nessa lógica, falo isso porque, quer dizer, a exemplo daquele trabalho, Gabriela, né, que você publicou sobre o hábito alimentar de territórios quilombolas, né, aquele texto, e que avança, entra, detalhe e tal. Para mim, o passo seguinte é ir no quantitativo. Porque, por exemplo, se a gente pegar o Brasil de forma geral, o Brasil, e vamos imaginar que a gente pegue no Brasil inteiro, some tudo que produz de produção vegetal e divida para a população, per capitamente falando. Dá mais ou menos 4 quilos por pessoa por dia. Desses 4 quilos, 3 quilos é soja e boi. E 1 quilo é o quê? É o restante. Pergunto, então significa assim, ó, mais ou menos 3,1 kg por pessoa a dia que o Brasil produz, aliás, entre 2,5 kg, vamos fazer dessa, entre 2 kg, dos 4 quilos pessoa a dia, per capita, oferta per capita Brasil. Dos 4, isso é dados do IBGE, ponto. Mas manipular dessa forma é uma porta de entrada e um caminho muito importante. Faz essas quantificações, acessa por estado, município, tranquilo, e sabe a oferta. Quantos quilos pessoa a dia? Aí, na média do Brasil, dos 4 quilos, é exportado 2,5, fica 1,5. 1,5 é suficiente para uma pessoa por dia? Para alguns não, para alguns sobra. Mas, quando a gente chega nessa oferta, há um diálogo que é a capacidade de compra. E há um diálogo que é o que é esse 1,5 kg, o que é esses 4 quilos. Bom, dos 4 quilos, 2,5 é soja e boi, e sobra 1,5 kg. O que é esse 1,5 kg? E aí a gente começa a descer num nível de detalhe, tipo assim, fracionando por grupo alimentar, para saber, por exemplo, se é ofertado em cada município. Quais municípios do Brasil conseguem ofertar para a população 400 gramas dia de hortaliças, legumes e frutas, que é um indicador que está transitando dentro da FAO para definir soberania alimentar pelo aspecto nutricional. Então, isso dados secundários. Agora, a outra porta de entrada para o rural e para o urbano é dialogar com redes urbanas de consumo, é dialogar com qualquer espaço, qualquer territorialidade urbana, quer seja para uma reflexão maior o município, quer seja para um trabalho de pesquisa, é ir na quantificação e na trajetória histórica do que é o consumo. Esse nível, eu acho que o Brasil ainda é muito frágil a respeito disso, e a gente tem discutido isso, né? Estamos nos preparando para ampliar um pouco esse tipo de pesquisa, para começar o diálogo, quantificar os grupos alimentares, porque há uma tendência, por exemplo, né, de substituição. Se a gente fizer a curva histórica de mandioca, abóbora, moranga, batata doce, principalmente, frutas e hortaliças, há uma curva de queda. Há uma curva de queda. Arroz, soja e milho, uma curva em alta. O consumo de trigo, cada vez maior. Consumo de carnes, cada vez maior. Obesidade. Esses fragmentos de palavras que estão em diferentes universos, né? Vamos dizer assim, do mundo das populações, dos povos e comunidades de origem de matriz africana. Vários desses nomes se referem a países, se referem a religiosidades, por exemplo, e não há como negar que a religião é que ela tem, não é para dizer, não estou querendo dizer que a porta de entrada é a religião, não é isso, mas é inegável que a religiosidade africana no Brasil, ela é depositária, ela consegue manter de forma mais consistente, talvez, as línguas, os troncos, certo? As 200, 300 línguas africanas que estão aqui com a gente, e que espero que ainda estejam. Então, quer dizer, aqui, você vê que aqui, ó, tambor de Minas no Maranhão, Xangô em Pernambuco e Alagoas, o candomblé da Bahia, a tabatinga de Minas, tudo religiosidade, origens africanas de religiosidade, a macumba no Rio de Janeiro, o cafundó em São Paulo,
o batuque ou o cabinda, né, do Rio Grande do Sul. Isso aqui conecta a países africanos, e isso aqui, cada um desses lugares tem uma lista de pratos e folhas, né, vinculados a oferendas, rituais, rezas, e aí danças, comidas, alimentações e tal. É outra porta de entrada, que para mim, de novo, conecta com pesquisa, com aferições, monitoramentos do hábito alimentar, entendendo, e ali encontrando os fragmentos gramaticais, né? O pressuposto aqui de que há um sincretismo, né? Uma fusão linguística das 200, 300 línguas africanas que aqui estão, com as nossas, lembrando, cerca de 200, dependendo da fonte de pesquisa, 305 registradas pelo Censo Agropecuário de 2010, portanto, declaradas que falam, e das cerca de 1.000 ou mais que existiam no Brasil antes de 500. A gente tem algum dado desses quilombos, do quantos mantém ainda a tradição de matriz africana neles? Eu te confesso, eu não sei te responder. Quando eu digo não sei te responder, na minha trajetória, a minha busca por isso ainda ela é muito fragmentada, né? Sempre tem vários assuntos outros para tratar. Eu tenho visto muito pouca literatura que consegue fazer vínculo, que faz uma pesquisa bibliográfica mais funda, que se conecta, conversa. Agora, eu respondo assim em termos de estar sistematizado, né, com uma ordenação mínima, com uma certa publicação já. Agora, as redes de diálogos e conversa, aí elas revelam para mim, um cenário muito mais diverso de ainda presença de. Aí nós temos que aprofundar uma história. Aí eu poderia te contar, sim, poderíamos aprofundar detalhes, né? Quando eu estive lá nas quebradeiras de coco, no Médio Mearim, do Maranhão, tem uma história. Lá na Bahia tem outras. Então, eu acho que o nível de resistência cultural das populações africanas no Brasil, ela é muito forte. Era para não ter nada, né? Porque vir para um outro continente, do jeito que foi, como foi. Olha, eu de novo vou ler essa frasezinha. Notas citam que do Cafundó, que é uma comunidade de Minas Gerais. E o Cafundó está ligado à religiosidade de Minas, que tem um vínculo com determinada região e países africanos. Notas citam que do Cafundó, locais, no cotidiano da língua da comunidade, ou de algumas comunidades, que eu não sei te dizer, porque eu não aprofundei tanto isso, eu trouxe esse texto recentemente, porque eu achei que ele era legal para nos animar. 170 léxicos, estava ali textualmente, o que eu entendo que são fragmentos de gramática, né? Pedaços, talvez. E ainda com esse detalhe, 15 verbos e 2 advérbios. Alguém está estudando isso em mais profundidade. Então, aí, quando eu falo isso e falo do Cafundó, e eu falei de todas as outras, né? De novo, né? É inegável que a capacidade de resistir a perder as línguas, a sua história, ela é muito forte das populações africanas no Brasil. Tem população africana no Brasil, castanheiro, seringueiro, açaizeiro, pescador de mar, de terra, quebradeira de coco, fundo e fecho de pasto. Eu não expliquei o que é fundo e fecho de pasto, né? Merece. É um dos povos tradicionais que talvez mais desconhecidos. Caatinga e Cerrado. Então, não sei se vocês me entendem, ó. É como se tivesse a habilidade de fazer esse sincretismo com diferentes populações tradicionais de origem de conhecimento ameríndio em vários ecossistemas. Os quilombos estão em todos os ecossistemas, dos biomas. Eu acho que uma possibilidade é ver se o Função Pótima tem um mapeamento, por exemplo, né, pensando como uma rede, né, dessas áreas ou dessas UTTs. A gente poderia fazer uma sobreposição, né, desse mapeamento do Função Pótima com o teu mapa aí,
né, para ver se tem algumas que coincidem, se tem, né, a proximidade. Acho que essa é uma possibilidade macro de visualizar isso com os dados disponíveis, né? Perfeito, prof, perfeito. Na verdade, não é um mapeamento, é a existência, né? Não é o que deseja, mas é o que é. Na verdade, então, eu acho que é super importante a dimensão que o Alvori traz, para que a gente possa realmente agora localizar os municípios dos estados e, a partir daí, a gente poder construir essa caminhada. Acho que é bem isso, assim, acho que se a gente colocar, nós hoje do Função Pótima, a gente está muito mais centrado no Rio Grande do Sul, Sudeste, no Nordeste nós temos pouco, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Bahia, e no Norte, Belém do Pará, Pará. E aí, agora, esses do Sudeste e do Sul, eu acho que é super importante que a gente cruze, e aí a gente tem essa enorme porta de entrada, eu acho que nos unifica a invisibilidade, né? Chega a doer, assim, chega a doer o processo de invisibilidade, mesmo a gente participando do processo econômico, num sistema capitalista, a gente está totalmente invisível, né? Acho que isso unifica as comunidades tradicionais e os povos tradicionais. Então, acho que é bem importante que a gente cruze, acho que fica aqui mais um desafio, né, Gabi, Valéria, Rumi, mas acho que é um desafio que dá um caminho interessante, né? Eu dizia que a palmeira, que a gente falou tanto aqui, para nós é o portal, né? Todas as unidades territoriais tradicionais têm uma palmeira desfiada em cada porta, é o portal. Então, achei super interessante essa unicidade que apareceu aqui. A minha pergunta um pouco era para o Alvori, no sentido de os mapas que tu está nos apresentando, Alvori, são mapas já do Map Biomas ou não? E qual é a facilidade que se tem para fazer, digamos, produzir mapas a partir da identificação de onde estão os quilombos e essa sobreposição aí com onde estão as unidades territoriais tradicionais, né? Não estamos usando nada do mapa biomas ainda, Gabriel. Você vê que não tem. Perfeito o que você falou. E como diz a Rumi, ao montar um mapa desses 70 produtos do extrativismo ancestral, se montar um mapa da dispersão de várias populações tradicionais com as UCs, e se você sobrepor o mapa da evolução do IBGE com o mapa biomas confrontado, que aí não, e aí percebamos o seguinte, né? O IBGE censo, ele é declaratório, certo? O mapa biomas não é declaratório, ele é inventário, ele é real, físico, é imagem de satélite. Então tem essa diferença muito relevante. Então, aí nós não entramos nem no mérito dos animais, estão falando só de plantas, de vegetais, né? Porque você enxergar o caminho dos animais, quer dizer, você enxergar os territórios pela relação entre a fauna, né? Os bode, eu estou levantando a tese que o bode já não é um animal domesticado, ele é na caatinga, ele é um animal nativo, ele é um bicho do mato, tem todas as características. Eu pergunto para vocês, aí é uma pergunta minha, ó. Esses dados do passivo dos territórios quilombolas, quantos estão na Palmares, quantos entraram no INCRA, quantos estão parados no INCRA e quantos estão andando? Para vocês, isso é relevante, é de domínio público, é conhecido, ou ainda ele carece de visibilidade? É uma pergunta. E aí eu agrego duas. Por exemplo, o PAN nos identificou 2 territórios quilombolas que não estão, pelo menos na minha base de 2019, dentro da Fundação Palmares, veja bem. E a gente sabe que tem inúmeros, né? Ok? Então, esses 2.800 que estão na Palmares não é a verdade histórica, né? É outra história, né? Então, no fundo, eu pergunto isso para vocês, se isso, dessa forma, o que agrega, porque isso nos ajuda, né, Gabriela? Nesse nosso processo de construção. Eu acho que é a Rumi e depois a Gabi.
E depois Por exemplo, provocando a Josiane, o território teu, Josiane, ele está dentro da Palmares. Em princípio, ele entrou no INCRA, mas está parado. Ele não está andando, não tem movimento. Se ele está se movimentando, é por força própria, dentro dos papéis, dentro de uma gaveta do INCRA, em algum lugar que eu não sei onde é que está. Então eu ia falar por último das meninas, né? Mas como ele perguntou para mim, eu vou ter que era isso que eu ia comentar sobre precisa de mais visibilidade, né? Precisa ser mais conhecimento, né? Sobre a situação dos quilombos, né? Ao meu ver, e o que eles, né? O que o INCRA fala desta como é que eu acho que não é nem fala, o argumento que eles dizem é que eles se apegam por falta de investigação antropológica. É nisso que eles faltando antropólogo? E não, antropólogo não. Os antropólogos não conseguem investigar os vínculos, o vínculo. Mas se é um quilombo, principalmente o nosso aqui, que ele tem posse, né? A terra é deles. E aí, com a documentação, com toda a história, eles chegaram até mim, né? O quilombo meu aqui, o Chácara da Cruz chegou nessa visibilidade por causa de um artigo meu que foi publicado com parceria com a Gabriela. Certo. Porque é nisso que eles se apegam, né? Porque não tinha falta no setor antropológico. Mas que, ao meu ver, não faz sentido. Não faz sentido isso aí. Até mesmo porque nós estamos com nosso caso aqui, tem 15 hectares que colocaram cerca. Sabe? Tem 14 onde é morar e tem outros 15 que foi onde era feito as orações, onde era criado nossos animais, principalmente o lugar de reza nos foi tirado. Sabe? Então eu acho que eu acho que é mais uma desculpa do que um argumento, sabe? Porque não foi nos dado, né, terra, a maioria não foi nos dado terra, então desculpa o palavreado, mas que palhaçada é essa de investigação antropológica, sabe? Para mim não faz sentido isso aí. Vai ter investigação antropológica do que se é um lugar onde as pessoas, né, as famílias moram ali, é um grupo, tanto é que por isso que são chamados de quilombo, de rincão, por isso que são chamados de chácaras, porque é um grupo onde tem aquelas pessoas que têm prova que tiveram ali, que fizeram economia naquele lugar, porque tanta prova mais tem precisa. Josiane, nessa perspectiva do antropólogo, né? Enfim, o teu papel, né, e o teu processo de formação é importante tu visualizar, né? Porque pelo PGDR tu pode muito bem vir a assumir esse papel, né? Então, esse é um ponto aí que enfim, né, a gente fica te lembrando várias vezes, né? Tá? Tem o Antônio Bispo dos Santos, já falei, né? Tem a Josiane dos Santos aí, logo nós vamos ter essa bibliografia aí como referência para os nossos trabalhos aí, tá? A outra, nessa perspectiva um pouco assim, né? A gente tem trabalhado na perspectiva do Rio Grande do Sul nesse mapeamento das áreas quilombolas, justamente, além desses dados do INCRA, esses, né? Josiane participa aí, esses que estão, né? Que tem processo aí de autodeclaratório, né? Processos outros aí que não estão nem na Palmares, né, nem no INCRA, né, então, e que estão, né, gradativamente aí se colocando, se autoidentificando, seja em área rural, seja em área urbana, né. Porto Alegre a gente tem muito, né, muito claro esse processo de mapeamento, porque tem o pessoal aqui da geografia envolvido. Mas, assim, a gente está trabalhando com isso na perspectiva da mega mineração. E aí vejam o risco que é, né? Quer dizer, mapa a gente sabe, é poder, né? Por quê? Porque esses empreendimentos, o que eles fazem? Justamente olham no mapa, aqui tem área quilombola, então, para não pegar área quilombola, nós vamos
né, nós vamos circunscrever nossa área fora, né, para a gente não ter problema depois no licenciamento, ou, né, justamente porque a população tradicional tem que ser consultada para esse tipo de empreendimento. Até agora, né, porque já está mudando, né, com essa mudança aí da legislação do licenciamento, isso aí já está em processo de ser, digamos, muito flexibilizado, mas até o momento aí, né, nesse processo, então tem esse tipo de situação, né, que a gente tem discutido com essas pessoas, a gente tem construído com, né, numa cartografia social com esses, né, quilombolas, essas áreas quilombolas, mas inicialmente construindo um mapa, digamos, né, interno ao grupo, assim, né? E aí entra esse tipo de questão, né, que não tem resposta, né? Mas certamente tem um segmento muito grande que a visibilização é importante, né? Então, é isso, é uma faca de dois gumes. Então, eu acho que, pena que a cota não está aqui, mas vai ficar gravado. Alvori, tu podia compartilhar com a gente aquela tese, assim, que tu trazes, que grande parte do território rural brasileiro não é nem agricultura familiar, nem agronegócios, porque essa é uma ferramenta importante aí dentro, né, da atuação do próprio Fonsan Potman. Então, esse mapa, na verdade, ele mostra o quê, né? Em branco nós temos a agricultura familiar e a agricultura não familiar, ok? Vamos dizer assim, ó, ainda grosseiramente falando, segundo o IBGE. Então, relembrando, o Brasil, a área total do território são 850 milhões de hectares, ok? A agricultura patronal é 270 milhões de hectares, a agricultura não familiar. E a agricultura familiar são cerca de 80 milhões de hectares. Então, dos 850 milhões de hectares, entre 400, cerca de 350 a 400 são agricultura, familiar e não familiar. O restante é de quem? 500 milhões de hectares no Brasil, ou 450 milhões de hectares no Brasil, são terras indígenas, são unidades de conservação, são assentamentos da reforma agrária, e terras, em tese, sem ninguém. Você vê a dimensão disso. Na Bahia, cerca de 20, talvez em torno de 20 milhões de hectares, é comunidade fundo e fecho de pasto. Comunidade sem cerca, ok? Toda a área da fronteira agrícola do Cerrado dá 18 milhões de hectares. Tem mais comunidade fundo e fecho de pasto e, professora Romy, cheio de gente prospectando. Relembrando de novo, as populações tradicionais, elas estão em cerca de, pelo menos, 400 milhões de hectares dos 850 milhões do Brasil. E é muito provável que, então, mais de 50% do território do Brasil, com diferentes proporções em diferentes lugares, mas também no Sudeste e no Sul, são áreas de populações tradicionais. Aqui, na sequência, aqui são as UCs federais, né? De uso sustentável e de proteção integral. Aqui são as terras indígenas, certo? Então, isso vai compondo uma reflexão que ela é muito importante. E como diz a professora Romy, mapa é mapa, né, prof? Por exemplo, indígenas, né? Na verdade, não é só para indígenas, mas as UCs, mesmo as de proteção integral, no entorno delas, com algumas exceções mais para Sudeste e Sul, Mata Atlântica, talvez, Pampa, mas para grande parte do Brasil, as UCs de proteção integral, elas têm um entorno de concentração de populações tradicionais que usam, e que dependem, inclusive. Via de regra, as populações tradicionais, em vários desenhos e ecologias e biomas do Brasil, o Estado passa a reconhecer a área de roça, a área das vilas, das agrovilas, das comunidades. E, por exemplo, hoje, ó, eu já faz um ano e pouco, estou fazendo um trabalho com o povo ticuna, lá na fronteira Brasil, Colômbia e Peru,
Em média, cada família ticuna tem 2 a 3, 4 hectares de roça. Só que uma comunidade de 100 famílias, ela tem 60 canoas pequenas. Teria umas 45 canoas pequenas, uma comunidade de 100 famílias, olhem bem. 45 canoas pequenas, umas 15 canoas médias, mais umas 10 canoas grandes. E essas canoas têm uma vida útil de 3 anos e meio, 4 anos. Então, a cada 3 anos e meio, a comunidade entra para dentro da floresta amazônica e faz novas canoas. As casas, a cada 7, 11, 12 anos, novamente entram. Para fazer uma canoa, precisa de uma árvore com 80 centímetros de diâmetro. Para fazer uma casa, precisa de 3 a 4 árvores. Então, eles usam a floresta, abrem clareira, usam para fazer aquilo ali. E se você for para lá e calcular carbono, você vai ver uma Amazônia não só estocando, mas sequestrando, fazendo fluxo de biomassa. E a área de uma família não é de 4 hectares. Ela é de 30, 50, 100, 150 hectares. Nas questões indígenas, por exemplo, que também estão espalhados, né? Apesar da gente ter da unidade territorial tradicional dos povos originários, as aldeias são dentro desses bancos de dados, mas a gente tem alguns dados a mais, né? Dados secundários e primários em relação a isso. Qual foi os indicadores que foram utilizados para configurar a insegurança alimentar? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, eu confesso que nos últimos anos eu não... Você está falando via política pública, os programas de SAM... Não, se você tem conhecimento de alguns trabalhos, de quais dados foram... mais secundários, primários? É isso, porque, na verdade, uma das concepções, por exemplo... Ok. Quando a gente faz, por exemplo, alguns estudos nos quilombos, por exemplo, a questão da estatura, dos indicadores utilizados. Existe, assim como existe nos quilombos, existe nas populações indígenas, mas os filhos são frutos, né, dos relacionamentos dentro do próprio território. E eram sempre dos questionamentos que eu tinha se a estatura, por exemplo, servia como indicador. Ao mesmo tempo, a gente vê que as alimentações, mesmo nos quilombos, elas a gente viu, por exemplo, numa dessas nossas rodas, o pessoal dos países africanos, Moçambique, outros, em alguns lugares alimentam mais de algumas coisas e outros de outras. Alguns mais raízes e carboidratos e outros mais proteína animal. Então, como é que a estatura e mesmo a condição nutricional das pessoas falando pelo peso não nos parece adequados para constituir como recorte. Empiricamente, eu estou provocando mesmo. Da mesma forma, a questão nutricional, não só biológica, mas mítica, né? Mítica. Por exemplo, nós compartilhamos o nosso alimento com todo ser vivo. Então, para nós, por exemplo, ter um milho, né? Você está no Mato Grosso, eu estou focada nessa concepção. Sendo transgênico, por exemplo, ao compartilhar com a natureza, nós acabamos nos levando a uma insegurança alimentar mítica em relação a isso, porque a terra vai ser atingida. Então, pensando junto aqui, o que você, né? Como é que a gente poderia caminhar? Porque esse é o grande desafio. Eu acho que essa tua fala remete para aquela questão que a prof. Gabriela puxa e que eu estava argumentando, que é essa coisa da investigação sobre o hábito alimentar e do hábito derivar para entendermos o sistema alimentar e as tendências, né? Eu tenho feito, e tem várias organizações que estão avançando nisso, que é você realmente fazer o trabalho de investigação, de pesquisa e usar, por vezes, como um produto do teu trabalho, de sistematização, de pesquisa, por vezes como ferramenta pedagógica, metodológica, né? Quer dizer, quantos quilos cada pessoa come por dia? Um grupo de 20, numa comunidade, você está lá com 20, 30 pessoas, e aí
exercitar isso de várias formas. Se a gente entrar por dentro do POF, a pesquisa de orçamento familiar, e ir para a base de consumo, certo? O POF, ele é feito em 40, 50 mil cidades, concentrado nas metropolitanas. É por amostragem, mas ele permite chegar lá e olhar que a gente fica com um hábito de consumo, com variações regionais, entre 1,5 kg e 1 kg. Por exemplo, com consumo de 180 gramas de arroz, um pouco menos de feijão e assim vai. Se você... Eu tenho para mim de vários trabalhos feitos que os agricultores familiares da região sul têm uma dieta que ela fica em torno de 1,6 kg. Se nós fizéssemos uma pesquisa entre nós aqui, como é que ficaria? Tirando os líquidos. Então, agricultura familiar sul. E aí eu poderia detalhar outras, só vou dar um dado de confronto. A pesquisa com os ticunas agora, ela ficou em torno de 2,5 kg. O agricultor familiar da região sul-sudeste, a base de consumo dele é principalmente de quê? Né? De arroz, de feijão e de farinha. E aí já vem as carnes. E come em torno de 1,5 kg. A variação ela vai de 1 kg a 2,5 kg. O povo ticuna trabalha em 11 comunidades, a média está ficando numa base de consumo de 2,4 kg. É quase 1 kg a mais do que a agricultura familiar do sul. Quais são os produtos base? Entra na carne ali, cerca de 400 gramas de peixe, todo dia, por pessoa. Entra a mandioca, entra a banana, e aí começa a entrar uma série de produtos, e o arroz e a farinha de trigo, aliás, o arroz e o trigo nas diferentes formas, eles ficam lá abaixo, no grupo abaixo de 200 gramas, abaixo de 150 gramas. Eu fico numa dúvida hoje se eles estão consumindo porque, de repente, como uma pizza, né? Ou algumas comunidades já encontram fragilidades porque demoram muito para conseguir pescar meio quilo de peixe por pessoa a dia. Então, eu estou detalhando isso para dizer assim, ó, esse tipo de investigação, essa parametrização, essas métricas, elas são absolutamente relevantes para perceber movimentos. Então, não sei se isso ajuda. Voltando aqui, então, inclusive entrando no mérito do porte, sanidade, essa coisa. Ó. O povo Rasda, existem vários artigos que dizem que encontraram neles 60% da população com imunidade a doenças de inflamatórias crônicas, que inclui todas as pulmonares, inclui diabetes, inclui várias. E eles têm um consumo médio de 100, eles têm um consumo mínimo, inclusive, de 100 gramas de fibra por dia. E pesquisadores dizendo que isso não está ligado à atividade física necessariamente, é muito mais a 2 outros fatores. O grupo alimentar, os variados produtos, e ao tempo de descanso da dieta. Tipo, é necessário que cada um de nós fique pelo menos 10 horas sem comer. Né? Se você faz isso já, o salto é absurdo. Então, de novo, né, o povo Rasda, e é isso, eu puxei isso porque nós estávamos num momento discutindo muita coisa de coletor e caçador, né? Essa questão das doenças inflamatórias crônicas, né, confere uma imunidade absurda, né? Porque, tipo assim, quando essas doenças, elas nos deixam... Você, às vezes, não tem sintoma, pelo menos, normalmente, a gente não encontra sintoma nenhum. Mas você está com inflamação crônica e significa que você está toda hora produzindo, acessando tua imunidade e gastando muita energia para resolver isso. E só para finalizar, falando da fibra, né? Se você fizer uma dieta, e, por exemplo, de manhã seja francesinho com alguma coisa de café, de meio-dia seja arroz e bife, e à noite seja uma macarronada carbonara, quanto de fibra tem isso? Não tem 1 grama. O povo do fundo e feixe de pasto na Bahia, eles têm uma mágica, né, lá, porque... Sabe, no caso da Fundo e Fecho, porque é toda uma organização histórica, né? Eu estudei lá e eu tive o privilégio, porque lá são comunidades de 200, 300 anos, na Caatinga e no Cerrado. No caso da Caatinga, fundo de pasto. E o bode, né? O bode está lá. Nos grandes períodos de seca, tem até uma lógica assim, ó. Começa o período de seca drástico. Não que antes não tinha seca, já era seco, né?
Aí começa a seca ampliada. Quer dizer, isso significa você não viver com 500 milímetros de água por dia, mas viver com 100 por dia, por ano, né? Quer dizer, você deixa de viver com 500 milímetros, não é que nem no sul, 1.600 milímetros, a fartura, nem na Amazônia, 2.000 e pouco. Você vive com 500 milímetros de chuva por dia, medianos. Mas tem períodos que isso chega a 50 milímetros por ano. Tu não vê chover. Diz assim, não choveu nada. O registrou ali, né? Mas tem período, então, chega assim, começa o período drástico. Primeiro ano, segundo ano, não consegue mais produzir feijão. Terceiro ano, quarto ano, o milho não consegue mais produzir espiga, só produz folha. Quinto ano, nem mandioca tem mais. Só tem o quê? Bode, certo? E o bode é terrível, né? Porque ele come tudo. Eu sou um dos adeptos de que o bode é muito ecológico. Ele já faz 300 anos que ele vive lá, ele sabe qual comer, quanto comer, e ele preserva a caatinga. É um modo de vida, e eu estou puxando isso porque é um outro tipo de hábito alimentar, e é uma carne com outra digestibilidade, tem outra lógica, né? Mas tem situações terríveis. Por exemplo, eu estava comentando antes, na Amazônia, eu andei em comunidades na Amazônia, que é muito comum, você vai lá, o comunitário, a pessoa da comunidade vai lá, em 1 hora, 1h30, 2 horas, ela pesca meio quilo por pessoa da família, 7 a 8 pessoas. Tranquilo. Agora, havia comunidades na Amazônia que levava meio dia para pegar 2, 3 quilos de peixe. Havia comunidades na Amazônia que chegava a 1 dia inteiro para pescar a mesma quantidade. Tem um monte de razões que explicam isso. E essas comunidades que levavam já 1 dia inteiro, por exemplo, uma das variáveis é o afastamento de lagos amazônicos, essas comunidades já tinham substituído o peixe há muitos anos. Sabe pelo quê? Frango da Sadia e salsicha e calabresa também. E aí começa a ocorrer uma... Lógico, em todas as comunidades, entende, há uma predação de pesca, né? Lá nos ticunas, Brasil, Peru e Colômbia, Bogotá, Lima, Manaus. Então, né? O nível da predação de pesca externa, sem controle, ele impacta nas comunidades, e as comunidades também estão crescendo muito, as populações indígenas estão crescendo, tem várias delas crescendo muito. Então, você vê como fica, é linear, né? E essas interpretações, e aí uma questão relevante, né? Quer dizer, você chegar ao ponto, porque a pesquisa, inclusive, de SAN nesse nível, do hábito alimentar, ela é muito delicada, né? Porque você entra em meandros, né? Muito sensíveis, né? Porque você invade, né? Uma questão, quer dizer, tem que ter um processo muito forte, né, adequado, pactuado, de que estamos ali para dialogar com algo que é muito sensível. Quer dizer, quando eu falo isso, e é para várias regiões, você chegar numa comunidade indígena ao ponto de conseguir eles dizer que tem um problema de peixe, não é simples. Lembrando que eu queria dizer, por favor, não entenda que o objetivo aqui era invadir uma área de linguística. Não é isso, mas é conectar populações tradicionais com populações quilombolas. Isso, para mim, é uma coisa fantástica. Enxergar que há uma diversidade, uma complexidade de territórios quilombolas que são funileiros de pasto, que são seringueiros, que são pescadores, que são quebradeiros de coco. Então, isso é muito mágico. E como diz a prof. Rumi, se nós começarmos a dialogar mapas com mapas, né? Muito obrigada, Alvori. Acho que obrigado a você. Todo mundo que... Desculpem qualquer coisa. Não tenho que desculpar, foi impecável, foi muito bom. Nossa. Não, legal. Em nome do fórum, eu quero agradecer também muito ao Alvori e à Gabi e dizer que o senhor traz assim elementos importantíssimos. Essa cooperação busca constituir um curso, e esse curso deve elevar esses elementos. Nós já visitamos a África a partir da fala de algumas pessoas africanos que trouxeram a questão de SAN. Hoje visitamos a África de dentro do Brasil, e isso foi muito, muito importante, muito fundamental, porque nos trouxe a certeza dessa questão para
antes dos 400 anos, e reforça esse conceito de que nós realmente temos formas e mecanismos de enfrentar a crise civilizatória que, junto com a crise sanitária e econômica, estamos vivendo. A forma de alimentar, ela conta a história, ela pode contar e recontar a partir de agora, com essas informações, com essa partilha, uma outra história. Eu acho que ela nos dá bastante elementos, temos que, como diz Valéria, a gente vai ter que rever e ver e buscar as pontes que estão colocadas, mas nós estamos extremamente agradecidos e agradecidas por este momento. Muito obrigada.